Fala, meus queridos do primeiro ano, tudo bem? Pessoal, então a gente vai para a segunda aula da semana, ok? E hoje nós vamos falar, pega aí seu livro, por favor, tá? Química 2, frente 2 hoje, ok? Setor 232, nós vamos falar do módulo 7, da página 208. Pega aí o livro seu, então, para a gente falar sobre isso. E a matéria de hoje, gente, é uma matéria bem facinha, bem curtinha, que com certeza vocês viram no nono ano, matéria de fenômenos. Pessoal, todo fenômeno que acontece, um fenômeno do universo, ele pode ser classificado em dois tipos. Pode ser um fenômeno físico ou um fenômeno químico. Primeiro vamos falar do fenômeno físico. Fenômeno físico é aquele que não altera as características químicas do material. É quando você não altera a estrutura molecular do material. Vamos dar um exemplo? Cortar o cabelo. Se eu pegar o cabelo e cortar, o cabelo não deixa de ser cabelo, ele continua sendo o mesmo cabelo. Isso é um fenômeno físico, ou seja, ao cortar o cabelo, você não mudou quimicamente a estrutura molecular dos compostos do cabelo, ok? Então, isso é um fenômeno físico. Podar uma árvore, tá bom? Então, quando eu pego lá um tesourão e vou podar uma árvore, você tem a folha. A partir do momento que você cortou a folha, ela continua sendo a mesma folha. Ah, professor, mas se eu deixar aquela folha caída lá um mês, eu percebo que ela se transforma. Calma, a gente está falando do ato de podar a árvore. Se você cortar a árvore com um tesourão, você vai ver que aquilo é um fenômeno físico, porque ele não deixa de ser aquela folha que era. Tudo bem? O ciclo da água. Gente, qual que é a fórmula da água? H2O. Quando a água evapora, cai em forma de chuva, em algum momento ela deixou de ser água? Não, ela continua sendo a mesma molécula de água. A diferença é que a água líquida evaporou, transformou em água gasosa e condensou, voltou a ser água líquida. Então, em nenhum momento ela deixou de ser água. Então, isso é um fenômeno físico. Olha outro fenômeno físico muito interessante. Você pega uma pedra, joga num vidro, o vidro quebra. Apesar de ser um vidro quebrado, ele não deixou de ser vidro, ele continua sendo o mesmo vidro. É fenômeno físico, tá bom? Mudança de estado físico da matéria. Qualquer mudança de estado físico, eu pego um pedaço de ferro, derreto o ferro. Ele vai ser um ferro derretido, mas não deixou de ser ferro, ele continua sendo ferro. Então, qualquer mudança de estado físico também é um fenômeno físico. Um outro exemplo interessante, quando eu pego uma latinha de alumínio e amasso a latinha, ela deixa de ser latinha? Não, ela só é a mesma lata de alumínio amassada, ela continua sendo alumínio. Então isso é um fenômeno físico. Tudo bem, pessoal, que é um fenômeno físico? Em contrapartida, o que é um fenômeno químico? É o inverso. É quando ocorre alteração das características químicas do material. É quando o material deixa de ser o que ele era, transformando em outra estrutura molecular. Por exemplo, toda queima da gasolina, queima do óleo diesel, queima do álcool, qualquer material que você queima, ele deixa de ser aquele material que ele era para ser um novo material com outra estrutura molecular. Isso é um fenômeno químico. Quando a gente pinta o cabelo ou descolore o cabelo, aquele fio de cabelo que você alterou quimicamente falando é um fenômeno químico, porque não volta a ser o mesmo cabelo que era. Você pode até falar assim, professor, mas se eu deixar minha raiz crescer, volta a ser o cabelo natural. Tudo bem, ele está crescente, mas aquele fio que você pintou, ele não volta a ser o que era, porque ele foi quimicamente modificado. Deu para entender, pessoal? Olha outro exemplo, a ferrugem. Vamos imaginar que o portão enferrujou. Aquela região enferrujada já era, ela não volta a ser o mesmo ferro que era, porque ela foi quimicamente modificado. Então tudo aquilo que é quimicamente modificado é um fenômeno químico. Por exemplo, quando vai se produzir o álcool, eles pegam o caldo da cana, fermentam o caldo da cana e transformam o açúcar da cana em álcool. Isso é um fenômeno químico, porque você alterou quimicamente o material, deixou de ser açúcar e agora ele é álcool. Tudo bem, pessoal?
O cozimento, quando você cozinha um alimento, você pega o arroz cru e transforma num arroz cozido, você mudou quimicamente. Ah, professor, mas antes era arroz, mas agora é arroz. Mas perceba, o arroz cru agora cozido, ele não volta a ser o arroz cru que ele era, porque ele modificou-se quimicamente. Tá entendendo, pessoal? Ok? A respiração é um método muito interessante, ó, porque eu inspiro oxigênio, ocorre uma reação química no meu corpo e eu expiro gás carbônico. Como são gases diferentes, alterou a estrutura molecular, também é um fenômeno químico. Tudo bem, pessoal? Ainda falando de fenômeno químico, todo fenômeno químico ele gera uma reação química. A reação química é a consequência de um fenômeno químico. Então, todo fenômeno químico que ocorre acompanhado de uma reação química. Então, se eu falar para você assim, que no meu cabelo eu fiz uma reação química, quer dizer que com certeza ocorreu um fenômeno químico ali dentro, ok? Quando você está cozinhando um alimento, é um fenômeno químico, quer dizer que ali você está fazendo uma reação química. E dentro da matéria de química, você pode escrever através de fórmulas, códigos químicos, o que está acontecendo na reação. Isso é chamado de equação química. Equação química é quando a gente representa de maneira gráfica, de maneira escrita, uma reação através de códigos da química. Então, por exemplo, eu ponho uma fórmula, uma setinha virou outra fórmula. Quer dizer que aquilo é uma equação química. Eu até dei um exemplo de uma equação química aqui, ó. Por exemplo, o carbono, que representa o carvão, reagiu com o oxigênio gasoso, que é o oxigênio do ar, e ao reagir se transformou em CO2, que é o gás carbônico. Perceba que essas moléculas se transformaram em outra molécula. Quer dizer que isso aqui é uma reação química. Se é uma reação química, quer dizer que aqui houve um fenômeno químico. E essa equação química que representa a reação de queima do carvão. Deu para entender, pessoal? Então, todo fenômeno químico ele gera uma reação química e toda reação química pode ser escrita a partir de uma equação química. Deu para entender isso, galera? Então, a grande diferença de fenômeno físico para fenômeno químico é: fenômeno físico não altera as características do material, fenômeno químico altera toda a estrutura molecular do material. Tudo bem, pessoal? Gente, essa foi a aula. Eu falei que a aula seria muito curtinha. Agora eu quero fazer com vocês os exercícios que está na página 212 do teu livro. Pega aí para mim, pausa o vídeo, eu espero você pegar a página 212, o módulo 7. Pega aí que a gente vai fazer os exercícios. Eu estou com o meu computador aqui aberto, eu vou ler com vocês e a gente vai falando qual é a resposta de cada um, tudo bem? Vamos lá, pegou o seu livro, o pessoal pausou o vídeo aí, vamos fazer o exercício 1 então. Ele diz assim, ó: a lista seguinte apresenta alguns fenômenos, ele dá para nós 4 fenômenos, e aí ele pergunta: assinale a alternativa que apresenta dentre os fenômenos os que podem ser considerados fenômenos químicos. Então ele quer qual alternativa representa fenômeno químico. Eu vou ler um por um e você vai me ajudando, tudo bem? Você vai colocando F ou Q na frente de cada um para falar se é físico ou químico, tudo bem? Primeiro, precipitação da chuva na região sudeste. Pessoal, precipitação da chuva. Quando chove, não é que a água evaporou e transformou em água líquida? Se evaporou água e caiu água, em nenhum momento deixou de ser água, faz parte do ciclo da água. Então, é um fenômeno físico. Como ele quer fenômeno químico, quer dizer que a 1 não é químico. Você já pode tirar as alternativas A, B e C. Concorda comigo? Então, estou entre a D de dado e a E. A D fala que a 2 e a 3 está certa, e a E fala que a 2, a 3 e a 4 está certa. Então quer dizer que a 2 e a 3 está certa, pessoal? Concorda comigo? A 2 fala formação da ferrugem, está certa, a ferrugem é químico. Queimadas na região centro-oeste, queimadas também é químico. Então por isso a 2 e a 3 é químico. Quem vai desempatar é a 4. Sensação de frio ao sair do banho. Pessoal, sabe quando você toma um banho quentinho e fica com aquela sensação de frio? O que está acontecendo? O meio externo, a atmosfera, está tirando o calor do teu corpo.
Quando ele está tirando o calor, provavelmente ele está tirando água do teu corpo. Em nenhum momento está acontecendo uma reação química. Só um material que está no teu corpo está se transformando em outro material. Então quer dizer que o 4, pera aí galerinha, deixa eu só subir aqui, ok? Então quer dizer que a 4, a sensação de frio ao sair do banho, não é uma transformação química, é um fenômeno físico. Quer dizer que a água do teu corpo está evaporando, está tirando o calor do teu corpo, por isso você sente frio. É um fenômeno físico porque faz parte do ciclo da água. Então, se é um fenômeno físico, os dois que é fenômeno químico é a 2 e a 3, alternativa D de dado. Tudo bem, pessoal? Entendeu porque o primeiro e o quarto são fenômenos físicos? Porque não ocorre uma alteração na estrutura molecular. Tudo bem a primeira, gente? Vamos para a 2, deixa eu descer aqui na 2. Gente, a 2 fala o seguinte: alternativa que apresenta um fenômeno físico. Físico quer dizer que não altera a estrutura. A. Laminação do aço. O que é laminação do aço? Você pegar um pedaço de aço e transformar ele em lâmina. Calma. Se eu peguei um pedaço de aço e transformei em lâmina de aço, deixou de ser aço? Não. Então é a A. O único fenômeno físico é a A. Vamos ver as outras, se as outras são químico? Queima de fogos de artifício, químico. Amadurecimento de fruta é um fenômeno químico. Uma vez a fruta verde amadurece, ela não volta a ser fruta verde, porque alterou quimicamente a fruta. Então, amadurecimento de fruta é químico. Revelação da fotografia. Antigamente revelava as fotografias, né? Hoje a gente deixa no celular. Quando revelava a fotografia, gente, a fotografia revelada não voltava a ser o que era quimicamente falando. Então, também é químico. Combustão da gasolina é química, então a única que é física realmente é a A. Eu pego uma chapa de aço e transformo em lâmina de aço, em nenhum momento deixa de ser aço. Tudo bem a segunda alternativa A? Vamos para a última, galera. A última fala o seguinte: uma jovem é convidada para uma festa e quando chega ao local depara-se com o seguinte cenário: churrasco. Ao observar cada cena protagonizada pelos presentes, uma instigante percepção científica de cada acontecimento lhe é proporcionada. Assinale a alternativa que revela para ela um processo tipicamente químico. Então vamos lá, gente. Ele quer saber do que a gente vai ler ali agora, qual fenômeno é químico. A. À esquerda, um barman utiliza a técnica apurada para operar uma chopeira, de modo que ao encher um copo de vidro com chope, vê formar uma boa camada de espuma, o famoso colarinho. Pessoal, isso é um fenômeno físico, por quê? Lá dentro tem chope e no copo da moça tem chope, ok? Se lá tinha chope e no copo continua tendo chope, isso é um fenômeno físico. Ah, professor, mas agora tem espuma, mas a espuma é formada pelo chope. Ok? Então, em nenhum momento deixa de ser chope. Lá dentro é chope, no copo é chope. Então, a A está errada, tá? B, vamos ver se a B é um fenômeno químico. Mais ao fundo, o churrasqueiro confidencia aos presentes seu segredo para uma picanha ficar no ponto. Pessoal, fala uma coisa para mim. Se ele está assando a picanha, ele está fazendo um cozimento dessa picanha, ele está cozinhando a picanha, ele está assando a picanha. Uma vez a picanha cru, transformando em picanha assada, picanha cozida, ela volta a ser uma picanha cru? Não, porque alterou quimicamente a estrutura da picanha. Então a alternativa certa é a B de bola, é onde eu tenho o fenômeno químico. Tudo bem, pessoal? Aula bem curtinha, só para a gente diferenciar fenômeno físico do fenômeno químico. Façam as tarefas, lembrando sempre, voltando às aulas presenciais, eu vou pedir essas tarefas para vocês, tudo bem? Então, aula de hoje, frente 2, módulo 7. Beleza, meus queridos? Fica com Deus, forte abraço.